Olá, bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Mais uma vez, lembrando a todos vocês que os nossos QR Codes com todas as nossas mídias sociais está aqui, para todo mundo que quiser se comunicar com a gente, fazer perguntas, interagir, está aqui, é só entrar em contato conosco. Mais uma vez, estamos aqui com o Dr. Luiz Carlos de Castro, meu pai, para a gente conversar um pouco sobre obesidade e trouxemos, continuando a nossa série, com as nossas pacientes, Amélia, Paula. Tudo bem? Tudo Como bem. vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Estou bem também, graças a Deus. Então tá bom. Por que a gente não começa com você? O que você faz, Paula? Quem é você? Eu sou encarregada administrativa de obra, trabalho numa construtora, né? E eu sou uma pessoa muito tranquila, gosto de ficar mais em casa, apesar que eu tenho um filhinho pequeno, então hoje ele demanda muito mais energia, né? Então eu tento sempre acompanhá-lo em todas as atividades. Quantos anos? Ele tem 8 aninhos. E você? Eu tenho 40. Legal. E me conta uma coisa, faz quanto tempo você fez a cirurgia? Dia 30 de agosto vai fazer um ano. Quantos quilos você pesava? Eu pesava 87,800. E hoje? Hoje eu estou com 59,200. Então nós já falamos mais sobre isso. E você, moça? Quem é você? Eu sou a Amélia, né? Eu trabalho com eventos. Faz festa? Isso. É muita festa? Bastante. Depois da pandemia virou festa agora. Virou, e aí eu engordei. Que coisa feia, tá vendo? Já começamos com a feiura. É para vocês não fazerem, aqui nós já vamos mostrar por que a gente não vai fazer isso. E aí? Então, e tenho os filhos, né? Já são um é casado, já tenho netos. Legal. E minha vida é essa. Quantos anos? 63. Faz quanto tempo que você operou? 1 ano e meio. Quantos quilos você tinha? 104. E hoje? 63. Quanto você tem de altura? 1,65. O que você chamou de engordar? Então, eu já... Quando era solteira, eu era magra. Depois, a idade foi chegando, eu engordei, mas eu conseguia manter, né, o meu peso, trabalhando. Eu senti que você botou a culpa de engordar no casamento. Não. Você falou que quando você era solteira, você era magra. Não, porque daí eu tive os filhos, né? Entendi. Então E foi aí a culpa dos filhos. Eu também. Ah, entendi. Aí eu trabalhava fora e eu conseguia manter meu peso. Aí entrou a pandemia. A pandemia eu comecei a trabalhar em casa, né? Fazer o trabalho de casa. E aí você senta um pouquinho, você deita um pouquinho, você come um pouco mais. E aí eu engordei mais 20 quilos. Entendi. Então você fazia festa antes da pandemia e não engordava, mas aí quando você ficou sem festa... Aí... Entendi. Tá certo. Me conta uma coisa, que é o que eu pergunto para todos os pacientes, queria que vocês respondessem. Como foi o processo de tomada de decisão? Você acordou um dia e falou, vou operar. Você veio pensando nisso há muito tempo. Como foi para você tomar a decisão de um dia operar? Então, no meu caso, eu tenho minha filha, né, que ela tinha um pezinho a mais, né, e ela, sim, tava triste, né, tava até num processo depressivo. E aí nós procuramos vocês, né, através de indicação, né, aí a sogra dela indicou vocês, fez a cirurgia. E aí, como ela estava muito triste, nós fomos, né, procurar vocês. Ela fez a cirurgia, foi bem sucedida. E aí, quando eu comecei a engordar mais, e aí eu resolvi que eu estava começando já a ficar doente, né, com dor aqui, dor ali, já não conseguia me movimentar tão bem. Pressão, eu nunca tive pressão alta, a pressão chegou aí a 21. Então, aí eu procurei novamente vocês, passei pela palestra, né, e saí de lá com os exames na mão, aquilo lá me incentivou bastante, né? Exame na mão, vou fazer. Se não fosse a sua filha, teria mudado o rumo que você tomou? Porque pelo que você está contando, a sua filha já tinha operado, teve um sucesso. Se não fosse ela, teria mudado o seu comportamento? Eu acho que não, tá? Eu acho que não. Eu acho que eu teria procurado, sim, uma ajuda. Eu acho que a gente chega num... Qual foi o ponto para você limite? Foi a pressão? Foi a dor nas juntas? Qual foi o ponto? Então, Qual foi aquela gota d'água que você falou, não, chega? Foi meus filhos, tá? A gente sai muito junto, né? A gente passeia muito.
Então eu ia fazer caminhada com eles e eu não conseguia andar mais. Andava uns 10 passos, já tinha que sentar. E dor, né? Dói aqui, dói ali. Aí eu falei, não dá. Ou eu tenho que tomar uma decisão, ou eles vão cuidar de mim, né? Porque eu não estava mais aguentando me mover, né? E você, moça, como foi? Bom, comigo também foi praticamente a mesma coisa, com alguns diferenciais, né? O que me motivou a fazer foi o meu filho também. Eu acho que, como mãe, a gente sempre acaba pendendo mais pro lado emocional, né, com a criança. E meu filho, uma vez, virou pra mim e falou, mamãe, vamos brincar de pega-pega? E aí eu tava com muita dor, que eu também tenho muitas hérnias na coluna por causa do excesso de peso. E aí eu falei, filho, não, a mamãe não quer, tal. E eu vi a carinha triste dele, eu falei, não, eu preciso tomar uma atitude, eu preciso mudar, preciso fazer alguma coisa. Certo. Tentei diversas coisas, tentei fazer dieta, tentei fazer academia, tentei de tudo. Quando você fala tentou, você chegou a ter resultado? Tipo, você chegou a perder um pouco de peso? Sim. Como é que foi? Cheguei a perder no máximo 5 quilos. Então, assim, para uma pessoa de uma estatura de 1,56, que estava com quase 90 quilos, emagrecer pouco, ainda assim não era o suficiente. Né? A vida continuava muito sedentária, continuava muito desanimada. Eu não estava feliz comigo mesma, esteticamente falando também. E aí um dia, conversando com uma amiga, eu vi que ela estava magra, do nada, de repente ela surgiu magra nas redes sociais. Entendi. Aí eu perguntei para ela o que ela tinha feito, e ela me contou que ela tinha feito cirurgia bariátrica. E aí eu comecei a me interessar pelo assunto. Então eu fui buscar mais informações, passei em uma clínica, não gostei muito do atendimento, não foi muito esclarecedor, e aí eu liguei para o meu convênio e falei, eu preciso de uma indicação de um médico, né, cirurgião bariátrico, e aí eles me indicaram o Instituto Castro. Fui passar na primeira consulta e já me encantei. No dia da palestra foi só o martelo mesmo. Eu acho que o Dr. Luiz, quando ele fala ali naquela palestra, ele esclarece com muita clareza mesmo para todos nós o passo que a gente está dando, o quão é importante esse passo. E aí eu saí de lá decidida, já com os exames também para fazer, já fui atrás de todos os exames, em menos de um mês eu já estava pronta para a cirurgia. E você é casada? Não, eu tenho noivo. Perfeito. E aí, ele te apoiou, não te apoiou? Ele te conheceu depois? Depois. Na verdade, a gente já se conhecia antes. Entendi. A gente já se conhecia antes, mas a gente estava separado. A gente acabou retomando, né, depois do processo, aliás, mas bem no início, né? Entendi. E ele sempre me apoia, ele tem me apoiado muito. Aliás, eu acho que ele é um dos maiores apoiadores, né, que eu tenho, porque a minha família no início foi muito contra. Todos criticavam muito, eu ouvi muito... você está indo pelo caminho mais fácil. É o caminho mais fácil? Não, de forma alguma. Eu diria que é o mais difícil, inclusive. Para mim, foi o mais difícil. Boa noite a todos. Mas eu queria aproveitar aqui a visita de vocês duas, uma oportunidade para uma conversa informal com pacientes já operados, né? Me incluo aqui nessa mesa porque eu também fui operado, acho que todo mundo sabe. E eu tenho umas perguntas a fazer a vocês, basicamente 4 perguntas. A primeira pergunta: é diferente para a mulher tomar uma decisão de operar do que para um homem? Como é que vocês veem essa situação? Uma mulher, ela toma a decisão da cirurgia, existe um componente estético no sentido não de presença, de vaidade, que o homem muitas vezes não tem, porque a gente percebe que, por exemplo, eu retardei muito a minha cirurgia, muito mais porque o homem tem mais força muscular, ele suporta um pouco mais o sobrepeso e a obesidade do que a mulher. A idade tem um fator preponderante. Mas vocês acham que para a mulher existe esse fator, a obesidade, a cobrança da sociedade, de uma forma geral,
quanto à fisionomia, quanto à estética, a comprar uma roupa, alguma coisa? Sim ou não? Bom, eu acredito que sim, né? Pesa muito para a mulher, né? Você acha que hoje, por exemplo, é mais você vê com mais facilidade ou menos preconceito? A cirurgia? Não, o fato de você estar magra em relação a quando você estava acima do peso, Ah, sim. em relação à rotina social. Você acha que é mais fácil porque para quando você está mais magra é só mais fácil de achar roupa, disso, ou tem menos preconceito realmente em volta? Ou são seus olhos, sabe? Tipo, porque muitas vezes o que a gente ouve de muitas pessoas que estão acima do peso é que elas acham que existe um preconceito até maior do que talvez ele realmente exista. E existe, sim, existe esse preconceito. Eu estava até comentando com eles, esse mês eu fui para Campos do Jordão com meus filhos, né? E coisa que eu não faria se eu tivesse gorda. Andar no teleférico e andar naquele carrinho na montanha, que você senta praticamente no chão, né? Então, eu não faria. E subir na balança, porque você tem que ter um peso para andar naquilo lá. Perfeito. Então, e aí, se você está com peso acima, você subiu na balança, está todo mundo olhando, né? Todo mundo vê, e aí todo mundo te olha. Nos lugares que você... Ou ônibus mesmo, você vai passar, você está gorda, você vai passar na roleta, as pessoas te olham. Então, eu acredito que tem, assim. Paula, Você sentiu muito isso? Senti. Eu até peço licença e respeito para o meu noivo que está aqui, mas assim, teve muita diferença em ambos sentidos, né? No sentido estético e no sentido realmente das pessoas olharem diferente e o que eu percebo é que nós mulheres, a gente tem uma coragem maior, né? De fazer essa cirurgia, de tomar essa decisão. Eu falo isso porque eu tenho um colega que ele tá adiando, e ele está com problemas sérios de saúde e ele não toma coragem. E ele já me falou que ele não tem coragem de fazer a cirurgia. E eu já mostrei para ele por diversas vezes que é possível e que é benéfico também, né? Mas não adianta. Cada um tem que ter o seu processo, cada um tem que querer. Concordo. Até porque você tem que estar pronto para mudar, né? Eu acho que muitos homens não estão preparados para mudança. Eles não querem mudar o status, sei lá, de cerveja com os amigos, de churrasco com os amigos, de coisas que eles fazem e assim por diante. eu queria fazer então a segunda pergunta. Existe uma diferença entre homens e mulheres na tomada de decisão para uma cirurgia? Talvez, é óbvio que vocês pensam na saúde. Mas eu pergunto para vocês, vocês estavam há 1 ano e pouco atrás obesas. Existe diferença entre ser obeso e ser magro? Para mim existe. Existe diferença? Eu me sinto mais feliz, eu me sinto mais bonita, eu me sinto mais saudável. Eu tenho comido mais saudável, eu tenho mais prazer em comer comidas mais saudáveis. Você tem escolhas melhores. Eu tenho escolhas melhores. Hoje eu vou numa loja e eu me surpreendo ainda, mas eu visto uma blusinha PP, coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse usar. As minhas calças pularam do 46 para o 36. Então, existe uma felicidade muito grande nessa conquista. E a disposição para o trabalho, a disposição para atividades sociais, atividade em casa, atividade sexual, como é que é? Mudou Melhorou? Completamente. Eu não gostava de sair. Eu tinha amigos que estavam sempre convidando, vamos tomar uma cerveja, vamos isso, vamos aquilo. E eu sempre dizia, não, tô cansada, não, mas muito também porque eu tinha vergonha por conta do meu peso, eu não me sentia bem com nenhuma roupa, então eu me excluía da sociedade. Hoje, qualquer lugar, eu falo, vamos. Final de semana às vezes não tem o que fazer, vamos na 25, vamos na Liberdade, eu quero sair, eu quero me mostrar. E para você? Eu também. Mudou bastante, né? Hoje eu sou mais feliz, né? Antes eu não saía também, me escondia. A família chamava para sair, eu sempre falava não queria. Queria te fazer uma pergunta, porque
Você está com quantos anos? 63. Eu tenho 68. Diferente da Paula, que tem 40. Faz muita diferença. Sim. Para nós, eu posso responder por mim, que sinceramente faz. Na sua saúde, você sentiu bem isso? Essa perda de peso? 100%. É muito diferente. É muito, muito diferente. Completamente. Hoje eu sou mais ativa. Embora trabalhasse com evento, trabalho com evento, eu ficava mais no meu canto. Hoje não, hoje eu já ando, vou para lá, vou para cá. E é outra coisa. E se me permite, uma última indagação agora. Tomada de decisão. Eu vi a Paula comentando, acho que para você também, que as pessoas acham que tomar uma decisão de uma cirurgia, de uma mudança completa na vida, é o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil? Não, de forma nenhuma. Como que vocês encaram isso? Sabe, colocar a sua vida em jogo, não saber do resultado, não saber quais são as consequências. Como é que é? Para mim foi bastante assustador. Ao mesmo tempo que foi uma decisão que eu não queria de forma nenhuma mudar, eu tive medo, né? Medo do novo, medo de não conseguir, medo... Apesar de eu saber que eu precisava mudar, além do meu corpo, mudar a minha cabeça em primeiro lugar e me colocar com novas atitudes, com um novo pensamento, para melhorar a minha saúde, eu tive medo de não conseguir, né? Então eu tive bastante acompanhamento, eu conversei com muitas pessoas que já passaram pela cirurgia, e isso foi o que me ajudou bastante a entender que não foi o caminho mais fácil, que é um caminho realmente difícil, porque você tem que mudar tudo. Você vai mudar desde do pensamento de, eu vou comer só um pedacinho desse, sei lá, desse chocolate e não vai fazer mal. Não, você tem que respeitar tudo que o médico fala. Se é para tomar só líquido, vai ter que fazer só o líquido. Se vai ter que tomar, tá na dieta pastosa, tem que seguir a risca. Então, eu tinha muito medo de não conseguir. Mas conversando com pessoas que já passaram pelo processo, e também seguindo um conselho seu, doutor, de uma consulta que eu fui, a gente não pode ficar ligado só no que a internet fala, no que a internet mostra, né? Então a gente tem que respeitar o espaço de cada um e o limite de cada um, né? Porque em algumas vezes eu ouvi pessoas falando, mas quando eu operei, eu comi e não fez mal. Não é porque a pessoa comeu e se arriscou que eu também vou me arriscar, né? Então, esses pensamentos foram muito dolorosos para mim. Apesar de não ser uma obesa, né, que comia muito ou que comia muito errado, quando você opera, você sente falta daquilo que você nem gostava. Bom, para mim foi mais tranquilo, né? Porque eu já tinha passado com a minha filha, né? Então, para mim foi mais tranquilo, eu sabia tudo que ia acontecer, então foi bem tranquilo, segui todas as recomendações de vocês, né? Fiz tudo direitinho e continuo fazendo, né? Não fujo. Então deixa eu fazer uma colocação para vocês. Vamos ver se vocês se lembram bem de como é o pós-operatório. A primeira fase é a dieta líquida. A segunda fase é a dieta pastosa. A terceira fase vem ali do primeiro para o segundo mês, que é quando você está começando a comer de novo. Mas, se vocês lembrarem bem, é um momento em que às vezes não vai. Sabe aquela coisa de, sim. Eu posso, mas não vai. E aí, vou colocar aqui uma quarta fase, seria todo o processo de manutenção, todo o processo de mudança do comportamento, esse tipo de coisa. Se a gente pegar essas 4 fases, tá certo? Nós fizemos aqui na semana passada uma colocação. Então eu queria perguntar para vocês, e cada um vai levantar ao mesmo tempo um dedo, qual é a fase mais difícil?
Podemos? Tá todo mundo pronto? Sim. Vai! 4. A quarta, pra mim também. Então, tá bom, vamos lá, por favor. Por que a primeira? A primeira, porque eu tava com muito medo. Eu tinha muito medo. Só para falar, semana passada ganhou unanimemente entre a nutricionista a primeira. Eu não participei, mas eu acho a segunda a pior fase. Eu acho que, na verdade, é a hora que me daria vontade de mastigar, a coisa não tá... Enfim, mas vamos lá. Primeira fase, também. A primeira fase eu senti muito medo de beber, né? Porque por mais que o médico, e eu confio muito no doutor, Paula, você precisa tomar de golinho, um pouquinho, e ensinou como eu deveria fazer, eu tinha medo de engasgar, ou de não conseguir, ou de estar fazendo errado. Então, para mim foi a mais difícil mesmo, porque aqueles pequenos golinhos ali, foi para mim assim... Traumatizou mais. Traumatizou mais, porque eu ficava com medo de assim, eu vou sentir muita sede, eu vou querer dar um golão na água. Mas olhando para trás, todo esse processo, foi tão difícil assim? Não. Foi só... Acho que é muito mais psicológico que qualquer outra coisa. O meu foi o quarto. É o contínuo, né? Porque assim, você já tá praticamente liberada para comer tudo. E eu não conseguia comer. Então, para mim foi difícil. E hoje, como é que você vai? Você consegue comer hoje? Bem pouco. Quando você fala que você não consegue comer, veja, você não consegue comer quantidade, porque é o limitador da cirurgia, ou você tem alimentos que você não consegue assim, comer? o nosso paladar, ele muda, né? Ainda bem, né? Graças a Deus. Porque eu amava comer um arroz e feijão. Hoje eu já não gosto de comer arroz e feijão. São grãos duros, né? Eles precisam de muita mastigação. Exatamente. Você sabe que é uma das dificuldades, acho que nós temos até hoje, porque precisa de mastigação. E muita gente engole comida até hoje, né? E eu vou pelo método mais fácil, né? Que é um caldinho, uma sopinha, né? Isso desce bem. Mas assim, por isso, né? A quarta, porque você já está liberado e você tem que comer, né? Porque, como vocês falaram, tem que comer a proteína. Então sempre preferência pela proteína. Então, e no começo, a gente sente essa dificuldade mesmo. Hoje não, hoje já estou comendo, né? Já como um pouco mais. Então, foi por isso, a quarta. Eu acho que a pior fase é depois que você estabelece seu peso e você tem que manter. Você já está magro, você já passou por todo esse processo, a vida continua, os problemas continuam, são novos problemas, novos estresses. Muitas vezes isso machuca psicologicamente o indivíduo. Ele pode ter depressão, ele pode ter uma série de coisas. Ele está voltando para a vida dele magro. Só que ele tem uma memória passada, aí ele tem um comportamento social que não é condizente com a cirurgia que ele fez. Então, não beliscar, comer num horário, ter disciplina, muitas vezes é muito, muito difícil de ser feito. É muito difícil de ser feito. Que é a fase da manutenção. Nós estamos conversando agora há pouco, o limite de peso para a Paula é 60 quilos e para a Amélia é 68. Então, você sabe qual é o seu limite de peso para a sua altura. E ficar brigando com a balança para não passar é um terror para todos nós. Para mim, pelo menos, Sim. Eu acho que a parte mais difícil da cirurgia não é perder peso, né? Acho que deixou muito claro que o mais importante ou mais difícil é manter o peso. Manter o peso. Por isso que, inclusive, voltando àquela colocação de que é o caminho mais fácil, é o caminho mais fácil, se você pensar ali, porque você fez um ato operatório e durante alguns meses você acaba perdendo peso por causa do processo inflamatório. Mas se a gente lembrar que a vida é longa, então difícil são os próximos 50 anos depois da cirurgia, onde você vai ter que lutar bravamente todos os dias
contra as nossas emoções que nos levam a comer, contra a nossa sociedade, porque basicamente todos os nossos encontros sociais são movidos à base de comida e de preferência não é alface, né? Eu tenho a impressão que você não faz lá no evento só um alface, uma rúculazinha, escarola. Nossa, escarola não Como é que é? gosto de Como é que é a história? É. Ninguém gosta de alface. Alface é uma coisa indigesta. Não é, brincadeira. Na verdade, você não come alface, você come o molho que vai no alface. E como diz um artista que foi operado, inclusive, ele falou assim, ninguém acorda às 3 horas da manhã, estou com vontade de comer alface. Verdade. É difícil. Assim como você não chama ninguém para ir na tua casa. Para comer alface. Tem Vamos uma fazer uma alface, tem uma rúcula que eu plantei em casa, é um negócio fantástico. Não. É difícil. E manter, né? Porque todo mundo te chama exatamente para a mesma coisa, para comer, para passear. As A atividades gente tem sociais. uma verdade. situação onde a gente fica feliz, a gente come, onde a gente fica triste, a gente come. Então, manter o peso é, sem dúvida, uma das coisas mais difíceis. Agora, vamos voltar então um passo para trás, porque uma das coisas que mais ajuda a manter o peso é a atividade física. E aí? Tá fazendo? Eu tô. Orelhas puxadas em públicos, vamos ver. Eu tô. Todo dia? Todo dia. Essa semana eu não Excelente. fui porque eu tava com um problema em casa, mas eu vou todos os dias. Depois que eu levei uma bronca do Dr. Luiz, eu vou todos os dias. Excelente. E você, moça? Você tá com uma cara de quem quer levar uma bronca? Pode puxar a orelha, doutora. Eu não estou indo, mas eu tenho motivos, né? Sempre tem um motivo. Hoje eu estou trabalhando numa obra bem mais longe de casa e aí eu não estou tendo tempo, mas tudo isso vai mudar, porque eu já estou indo para uma obra mais perto. Veja bem, a atividade física ela deve ser feita pelo menos, se um mês tem 30 dias, mínimo 15 vezes. Então, final de semana eu até consigo fazer alguma coisa ou outra. Durante a semana eu tento me policiar em alguns dias para fazer 1 ou 2 dias exercícios em casa, né? Sei lá, faço um cardio ou até mesmo caminhada. Isso daí então você faz. Tem que procurar. São esses. E tem que fazer, até porque senão você pode ser uma daquelas pacientes que tem 58 e de repente pesa 77. E esse é um caminho ruim, porque do mesmo jeito que você vai de 58 para 77, você vai de 77 para 97. O caminho é o mesmo. A dinâmica para ganhar 1 quilo ou para ganhar 10 é exatamente a mesma. É por isso que tem que ter uma atenção no tempo inteiro, porque o mesmo hábito que faz você ganhar 1 faz você ganhar 10, é uma questão de tempo. Eu tenho uma curiosidade. Tenho uma curiosidade que é importante. A Paula disse que esteve com uma outra equipe e não se sentiu confortável. Diferente, porque sua filha também havia sido operada por nós, um pouquinho, já tinha um conhecimento. Sim. Mas as duas foram obrigadas, porque o Instituto Castro assim faz, a participar da explicação, que chamamos de palestra, sobre o que é, do ponto de vista do Instituto Castro, dos seus profissionais, o que é a obesidade. Classificação, o porquê de uma coisa, de outra. Os tipos cirúrgicos que existem. Vocês acham que a palestra foi um divisor de água para vocês? Foi esclarecedora? Como é que foi o negócio? Para mim foi, doutor. Para mim foi, como eu falei, foi o ponto alto da minha decisão mesmo. Lógico, além do que eu comentei sobre o meu filho, para mim, assistir a palestra e ver as opções que eu tinha, o esclarecimento que o doutor deu sobre como é a cirurgia, porque, para quem não conhece, existe um mito de que a cirurgia bariátrica, você opera e morre, né? Digamos assim, falando no português mais claro. Mas não é a cirurgia que faz algo acontecer. No caso, talvez uma fatalidade ou outra que aconteceu com algumas pessoas, mas esse índice ainda é muito baixo perto de tantas outras coisas que acontecem que são muito piores, que levam a óbito, né? Até porque a gente opera justamente por entendermos que o risco de você se manter obeso
é extremamente mais alto do que o próprio risco Exato. de se fazer uma cirurgia, né? Acho que esse é um risco bastante calculado por todas as pessoas. E para você? A palestra para mim foi excelente, tanto é que eu participei da dela e participei da minha, né? E as dúvidas que eu tinha foram todas esclarecidas e foi perfeito, foi teve ótimo. muita diferença de como foi para você que teve isso em casa, como foi o pós-operatório dela e como foi o seu? Você vê diferenças na sua visão, alguma coisa você vê de diferente? Até porque você operou com uma idade um pouco mais avançada. Sim, Teve diferença? Não, o pós não. Foi tudo muito tranquilo, né? Eu já tinha passado com ela, já sabia tudo que ia acontecer comigo. E foi super tranquilo o pós. E tanto a cirurgia também, né? Eu fui tão tranquila que, com a idade que eu tinha, né? Mais de 60, eu fui muito tranquila. Eu falei, não, doutor Luiz, doutor Leandro, eu estou em boas mãos. Eu acho que a decisão da cirurgia, não sei se vocês compartilham isso, eu acho que o que causa mais ansiedade num paciente para ele tomar uma decisão é, sem dúvida nenhuma, o quanto está dentro dele, se ele não sabe se ele está fazendo certo ou errado. Eu acho que a partir do momento que você entende a decisão que você está tomando, que você entende para onde você vai, você se acalma e a coisa flui melhor. E parece que não, mas nós ainda temos, acho que muitos pacientes, que a sensação que eu tenho é que eles não estão tomando uma decisão, eles estão sendo empurrados a tomar uma decisão. E esse paciente é o que dá mais trabalho, ele ainda não consegue entender direito o pós, ele conflita muito. Ele não compra muita ideia. Não. E, inclusive, muita coisa que se vê na internet de pessoas que passam mal, são pessoas que muitas vezes colidem contra a cirurgia. Elas podem falar, comer rápido, esquece, vai passar mal. Mastigar errado, vai passar mal. Então, assim, são coisas que você não pode ter uma colidir com o processo operatório, com a decisão que você tomou. É a mesma coisa que o paciente que chega lá para nós, às vezes, no final do primeiro mês, e fala assim, quando é que eu vou comer normal? Eu falo, o que é normal para você? Comer normal é comer um pratão, esquece, né? Porque você acabou de tomar uma decisão de que isso não vai mais acontecer. Então, eu acho que estão essas complicações. A gente estava falando vocês estavam falando da dieta da primeira fase, de pessoas que comeram e acabaram que não tiveram uma complicação mais séria, outras tiveram, mas eu vejo assim, se uma pessoa já não chega no final do primeiro mês, ela já não está disposta a conceder, a abrir mão de querer comer, de fazer coisas, eu tenho a impressão de que ela não vai longe. Por exemplo, aqueles pacientes nossos que bateram lasanha no liquidificador para fazer sopa de lasanha. Meu Deus. Eu não sei, eu não consigo entender onde é que essa pessoa acha que vai. Tem pessoas que chegam no final do primeiro mês perguntando se podem tomar Coca-Cola. Pô, mas eu não estou te entendendo. Nós conversamos, todo mundo passou pelo mesmo processo, tudo. E não sei, eu acho que não está claro, né, na cabeça dessas pessoas. Eu acho que o momento em que você deve operar, embora a gente tenha conversado aqui sobre o problema estético, mas o momento é quando o paciente sente que a saúde dele não está boa. É verdade. É verdade? É verdade. É verdade, né? É verdade. Eu acho que quando você olha para a sua saúde, você se importa com ela. Quando você prioriza a saúde do que a estética, você... É uma coisa simples assim. Hoje, eu atendendo no consultório, eu atendi uma paciente que ela hoje, ela operou em agosto do ano passado, então ela fez 1 ano de cirurgia, ela foi ao consultório, e o índice de massa corpórea dela hoje é 25. Ou seja, o limite de peso para ela seria 67 quilos. Pela altura dela, 67 quilos, com um índice de massa corpórea 25. Eu vejo muitos médicos discutindo, interrogando se isso não é uma prisão, você ficar limitado ao índice de massa corpórea. Mas o índice de massa corpórea é
é um pré-requisito muito importante para a sua saúde, representa algo para o futuro. E essa paciente, 1 ano depois, ela perdeu mais de 40 quilos e ela tem um índice normal, que é 25. Nós já explicamos aos nossos pacientes que no primeiro ano você emagrece, mas você pode ganhar peso no segundo e terceiro ano, que é uma fase de estabilização desse peso. E ela está 1 quilo perto do índice 25. E a grande preocupação dela não era a saúde. A grande preocupação dela não era os exames que ela estava fazendo. Sabe qual que era a preocupação dela? O que os amigos, o que a família, o que as pessoas acham que ela está muito magra. E ela está no limite superior do índice que ela deveria ter. Então, ela tem um peso excelente para a altura dela. Mas ela estava muito mais preocupada com a própria família, com os amigos que achavam que ela estava muito magra. Não? Como é que vocês veem essa visão? Você sabe que tem alguns pacientes que pegam essa visão da família e começam a comer, né? Sim, abusam na alimentação para parar de emagrecer. Absurdamente é o que acontece. Fazem isso. Como é que vocês enxergam isso? Alguém já falou para vocês que vocês estão muito magras? Já. Você mandou para aquele lugar? Já, mandei. Façam isso, tá, pessoas? Se alguém estiver do teu lado... eu entendo a visão da sociedade, né? Porque ainda hoje, quando você tem uma pessoa que você vê ela emagrecer, você não vê ela há um tempo, e de repente você vê ela magra, infelizmente, para a maior parte das pessoas, ainda vem doenças muito graves. Um câncer, alguma coisa, alguma doença, muito graves. Talvez, com o passar do tempo, venha a cirurgia da obesidade, sabe? Bater o olho e falar, realmente você foi operado, tá tudo bem, tá tudo em ordem. Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado sobre essa colocação, sabe? Do estar muito magro. Até porque é uma visão estética, né? Aquela coisa da gente conversar aqui se a Gisele Bündchen é muito magra ou não. Eu acho ela muito magra, mas até aí é gosto pessoal. Eu já acho ela linda. Perfeito, eu também acho ela bonita, mas muito magra. Eu já acho bom. Aliás, eu gostaria de chegar lá, entendeu? Então, você gostaria de estar com um peso um pouco mais baixo, embora você esteja dentro do peso ideal. Isso. Eu vejo muito assim, pessoas o tempo todo falando que eu tô muito magra, meus irmãos, eles me abraçam e aí sente a diferença. Você tá muito magrinha. Aí cuidado pra não quebrar ela. Mas eu ainda não me vejo, assim, tão magra quanto eles falam. Apesar de estar saudável, meus exames estão aí para provar. E você se sentir bem assim? Eu me sinto bem assim. Então, isso para mim não vai mudar. Tanto que às vezes assim, vamos comer fora? Tá, eu até vou no meu limite. Por exemplo, eu vou comer um japonês. Eu vou no meu limite. A minha irmã, almoços de família. Olha, eu fiz uma sobremesa. Come? Não quero, tô bem. Não, come um pouquinho. Não quero, eu tô bem. Então, mas você tá muito magra. Eu falei, não, eu estou bem. Então, hoje eu tenho uma imposição forte com relação à minha opinião do que eu vou comer ou não, né? Porque se realmente a gente for levar ao pé da letra do que as pessoas falam, você acaba se bitolando com uma situação tanto para o sendo influenciado, tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto para ou você ainda não tá muito bem, tipo, nossa, eu preciso ficar mais magra e você parar de comer, ou a pessoa falar que você está magra demais e você fala, eu preciso comer um pouco mais porque parece que tá feio agora. Então, pra mim, não me interfere não, em nada. As pessoas falam, você tá muito magra. Já chegaram a falar, você ficou mais feia, né? Porque você emagreceu muito. Mas eu não tô nem aí, eu estou me sentindo bem, estou feliz. Mantenho o meu peso. Se um dia eu ultrapasso um pouquinho na minha alimentação, já vou lá na balança, olho, não, tá tudo bem. E fala pra mim, então, o teu principal vetor para você se sentir bem é o peso na balança, você se olhar no espelho, ou é uma roupa que você tem que você fala, quando eu visto essa roupa, eu sei que eu tô bem, se ela não me servir, eu sei que eu tô mal.
Qual é o seu parâmetro? Eu acho que é um conjunto, né? É tudo. Eu acho que é um conjunto. Eu acho que são as três coisas. Sim, Eu acho que Eu são. vou ser bem sincera, eu sou a louca da balança. Você sabe Eu não por saio de cima da balança. Você sabe porque eu estava discutindo com muitos pacientes. Eu tenho a seguinte impressão. Muitas vezes, quando a gente vai na academia, é que você pega aquelas pessoas que estão ali muitas vezes malhando todo dia, e realmente são quase atletas amadores, e você pergunta às vezes para essas pessoas, fala assim, quanto peso você tem? Para mim não importa se é 60 ou 61, importa que eu olho no espelho e eu entendo o que eu quero. Tipo, se eu quero mais braços, se eu quero mais... Então, eu espero que chegue um dia em que você não tenha que olhar para a balança como o medidor ideal, e sim para os seus hábitos que você está levando para a balança e para o que você gosta de olhar, né? Para como você gosta de se ver. Mais do que a... Embora a neurose com a balança é uma coisa importante, porque acho que é o que te deixa acordado, sabe? Assim, 100% ligado o tempo inteiro, esse tipo de coisa. Para não passar do limite, para não passar da medida, ou até mesmo para não se descuidar, né? Cirurgia plástica, como vocês veem? Quero fazer, não preciso eu tô fazer, doidinha. não tenho interesse em fazer, Eu gostaria. todo muito. mundo deveria fazer. Como é que é, Na minha opinião, na sua opinião? Eu quero fazer, tá? Você quer fazer? Eu quero fazer porque eu acho Uma, que no duas, seio... 10, Olha, muitas. eu gostaria de fazer no seio, na barriga e talvez no braço, porque o meu braço, eu acho ele... Eu tenho uma coisa com esse braço que É o tchau. é o bendito tchau. Eu não dá. Mas eu vejo pessoas que, assim, que eu olho e falo, nossa, realmente você tá muito bem, não precisa fazer uma pessoa acha cirurgia. que precisa? Às vezes a pessoa acha que precisa. Né? É. Eu acho que é difícil, porque acho que cada um sabe onde ir, né? Então muita gente pergunta assim, eu vou ter que fazer cirurgia plástica? Eu acho que você deve chegar lá e olhar. E se você achar que a tua orelha ficou ruim, então faz uma cirurgia na orelha. Se você achar que é a barriga, faça na barriga. Né? Mas eu acho que tem que ser tem a que ser pessoa feliz. com você mesmo. Sim, a gente Acho tem que que- estar bem com o acho nosso que- corpo, né? acho que- Tanto que eu acho que a estética é um vetor muito importante na tomada de Importantíssimo. decisão, porque hoje a estética ela é altamente ligada a diversas doenças, principalmente a doenças psicológicas. A gente vai ver diversas pessoas ansiosas, nervosas, principalmente mais deprimidas, por causa de estética, de não estar na estética que se quer, que a pessoa sociedade quer impõe olhar. também, né? Será que a eu acho sociedade que que impõe ou é você eu que acho se que impõe? eu acho que Ai, você se doutor, eu acho que é autocobra. bem mais a sociedade. A sociedade que eu digo são os parâmetros que nós temos hoje, né? Por exemplo, você vê hoje uma mulher mais cheinha, ela não é tão mais atraente para os homens, por exemplo, quanto uma mulher mais magra, com um seio empinado, bumbum empinado. Mas aí você não acha que, da mesma forma, um homem mais cheinho ou alguém mais malhado, com bíceps malhado, vai ter o mesmo efeito? Mas tem. Na Não. minha opinião, também tem. Porque, na verdade, nós buscamos o que a gente acha bonito. Né? Então, aí você tem... Todo mundo tem. Inclusive, tem pessoas que gostam de outras coisas. Não é uma decisão. Mas será que é a sociedade ou nós que nos auto-impomos esse tipo de coisa? Para mim, eu gosto muito da história de pessoas, muitas mulheres que às vezes chegam lá e falam assim, mas você não vai na academia? Doutor, não vou na academia porque eu tenho vergonha. Porque aí eu vou lá na academia, todo mundo fica olhando para minha cara. Eu fico pensando assim, falo, quem que na academia vai ficar olhando para você? Ninguém está preocupado, sabe? A maior parte das pessoas está ali, está preocupada com outra coisa, você entendeu? Só que aí você fica ali... A gente tem essa neura. E você sabe o que eu acho que é uma neura? Porque se você ficar na academia lá, você sobe na esteira, né? Aí em vez de você ficar olhando para o monitor, para as coisas que você tem que olhar, você fica caçando as pessoas. Pra ver quem tá te olhando. Tá me olhando, tá todo mundo me olhando. Tá errado isso aqui, você entendeu? Não é, eu acho que às vezes é você que está caçando o lado. Acho que são E nós as não duas estamos coisas. defendendo a obesidade, porque a obesidade é uma doença que deveria ser combatida, tanto é que a gente tem hoje cada vez mais falado, tem muita gente falando assim nas mídias sociais, mas o gordinho é feliz e tal. Não é uma questão de felicidade, por exemplo, tem muito fumante que é feliz, e ainda assim
é um vício ruim, ainda assim é um problema de saúde. Não interessa o fato dele ser feliz ou não ser feliz. Interessa aqui o fato de que a obesidade é uma doença. Sim. Assim como fumar é uma doença. Ah, mas eu sou feliz fumando. Não, tudo bem, mas você continua sendo doente. Acho que não vai ter nenhum médico no mundo que vai conseguir falar para um fumante, não, pode fumar aí que tá tá tudo em ordem, você não vai ter problema de saúde nenhum por causa disso. Aliás, eu sou ex-fumante. Depois da bariátrica, parei. Parou, Consegui chega. parar. Tá vendo? Peguei- Largando os vícios, né? Peguei nojo de cigarro. Não posso nem sentir o cheiro que me dá ânsia. Entendi. E virou alcoólatra, porque Não, a eu não dúvida, a bebo. dúvida atual é que fazer Bariátrico da virou bariátrica vira alcoólatra. né? Então, né, justamente por conta desse mito, né? Que na verdade não sei nem se eu posso chamar de mito, porque eu 3%. realmente vejo pessoas assim. Inclusive na minha família eu tenho pessoas assim. E aí eu decidi não beber para não correr o risco, Entendi. né? É igual refrigerante também, não bebo mais. Mas você sabe que tem 3% de alcoolismo assim registrado em tudo que é pesquisa médica, né? Mas eu acho que é muito a troca de vício. É igual o paciente que era fumante, aí ele fala assim, na tentativa de parar de fumar eu engordei, porque na verdade eu fumava para me acalmar, eu parei de fumar e eu comecei a botar o bolinho, o docinho, tudo que tinha na minha frente para me acalmar. Você faz uma cirurgia bariátrica, você tira do paciente aquela coisa que acalmava ele, que era comer um chocolate, comer uma coxinha, alguma coisa, ele vai para alguma coisa que acalma. Bebida alcoólica, de alguma maneira, Eu é um acho depressor, que- ele gera esse tipo de coisa. Então é uma troca de vício, tem que tomar muito cuidado. com Eu isso. acho que aí é um componente de cada paciente. É um componente de cada paciente, é um componente psíquico, porque na verdade nós não estamos 24 horas dentro da cabeça de um paciente. Com todas as suas dificuldades, todos os seus desejos, a vida dele, de uma forma geral. Eu posso citar por mim mesmo como paciente. Eu consumia a bebida alcoólica como qualquer homem adulto consome. Ah, doutor, de final de semana, não era sempre, mas era uma cerveja no sábado. Quantidade era assim, 1, 2, não era mais do que isso. Tem muito paciente que já toma 6, 7, 8 garrafas de cerveja na sexta, no sábado e no domingo, né? Que é um exagero. Mas eu tomava vinho quando saía para jantar, eu tomava um uísque de vez em quando, tomava refrigerantes, nem tanto, mas tomava refrigerantes, né? E quando eu decidi operar, eu decidi internamente que eu não ia fazer mais isso. Então hoje eu praticamente não bebo bebida alcoólica, eu não tomo refrigerantes, tá certo? E isso ajudou muito eu manter o peso esses anos que se passaram, porque eu já tenho 6 anos de cirurgia. Quando eu falo que é a 4ª fase, né? Não que eu não sinta a vontade de beber, mas eu tomei uma decisão interna que eu quero saúde para mim. Então eu decidi que não ia, mas isso é uma questão individual. Sim. E nem todos os pacientes caminham nesse sentido. E muitos gostam do fato de beber bastante. É o que o Dr. Leandro estava falando. Uma porcentagem da população, né, de uma forma geral. Aliás, a psiquiatria fala que uma porcentagem de nós é adepto a algum tipo de vício. Seja o cigarro, seja o álcool, seja outro tipo de consumo de drogas. Né? Se você conversar com um indivíduo que usa maconha, muito contestado hoje em dia, se deveria ser liberado ou não, acho que não é esse o problema. Mas se você conversar com quem usa maconha, o usuário da maconha, ele se sente muito bem usando a maconha. Se você conversar com ele, ele acha que ele fica mais inteligente. Só que ele não percebe que não é isso que acontece com ele. O uso da maconha deixa ele mais lento.
nas suas tomadas de decisões, nas suas coisas. Ele pode ficar até mais calmo, mas é nocivo à vida dele. Ele assim se é sente mais sociável. mais né? sociável. Eu acho que a bebida alcoólica tem o mesmo caminho. Mesmo né? caminho. A Ele se manutenção livra do mais da timidez, ele se livra mais dessas coisas. Então, as pessoas elas têm que ser integradas à sociedade. Então, o consumo desses vícios é um problema. Sempre existiu e sempre vai existir. Sempre vai existir. Vocês tiveram algum outro problema? Não. Então, falando sobre a cirurgia plástica, tenho vontade, sim, né? Mas não me incomoda, tá? O bracinho aqui tá dando... Tchauzinho. Mas eu uso regata, uso blusinha, isso não me deixa fora do ambiente familiar, dos passeios. E quando eu tiver com... Posso fazer uma comparação agora? Uma comparação? Muitas vezes você vê uma mulher obesa, bem obesa, que é capaz de ir a uma praia usando um fio dental. Muitas mulheres falam, eu não usaria, sou obesa, como é que eu vou usar fio dental? Sim. E, na verdade, ela está pouco se lixando com a sua opinião. Ela está sendo feliz. Exatamente. E agora, sendo magro, eu acho que você quis dizer isso. Eu estou pouco me lixando, eu me sinto bem. Eu me sinto bem assim, eu estou muito bem de saúde. Gostaria de fazer? Gostaria, óbvio, mas estou bem. Melhor assim do que obesa, né? Melhor assim do que obesa. Ótimo. Eu queria fazer um último questionamento a vocês. Ficaram careca? Porque todo mundo fala que fica careca. Ficaram careca? Ficaram carecas, como vocês estão. Tô de peruca. E aí? Não, caiu bastante. Mas eu já tinha pouco cabelo também, então não foi nada exorbitante e nem assustador. E já tá voltando ao normal. Quando parou de cair? Bateu 3 meses começou a cair. Não, 3 meses começou a cair. De 3 para 4 meses começou a cair. E aí parou há uns 2, 3 meses atrás, mais ou menos. Uns 10 meses de pós-operatório. Normalmente é quando o corpo começa a perder peso, né? Você começa a entrar numa fase de desnutrição. E a hora que você sai, né? Que você começa a igualar quando estabiliza o peso, você para de ter desnutrição, para de cair cabelo. Agora mas é um medo global. O seu também caiu? Caiu um pouco, mas nada assim que... vou... Nada? Não, nada. E mulheres exageram um pouco, né? Vou ficar careca. A gente ouvia muito isso, né? Eu vou ficar careca. É verdade, eu ouvi muito isso. E aí, enquanto meu cabelo não caía nada, eu falava, gente, o pessoal exagera, né? Mas aí, quando começou a cair, de fato, caiu. Mas também eu ainda continuei achando um exagero, porque a impressão que eu tinha é que realmente ia ficar careca. Mas não. Nós não temos pacientes que ficaram carecas. Não é nada... Bom, gente, acho que é isso. Amélia, seu último recado, se você tivesse que dar um recado para alguém, o que seria? Gente, se vocês têm problema de obesidade, venha para a Clínica Castro, Dr. Luiz, Dr. Leandro, a equipe maravilhosa, vocês vão ficar super felizes. Venha ser feliz. Obrigado. Paula, suas últimas palavras, o que você gostaria de dizer? Bom, primeiro eu quero falar para as pessoas que às vezes também acham que não é o suficiente, né, para elas, porque eu ouvi muito isso, mas você não era obesa, você não era gordinha. Sim, eu estava acima do peso. Então, se você está acima do seu peso, procura o médico, faça o tratamento, pensa sobre a cirurgia, porque vale realmente muito a pena. É uma questão de saúde mesmo. A estética, ela é um bônus, né? Ela é um benefício, mas a saúde realmente vem em primeiro lugar. E eu super indico vocês, né? Porque fui muito bem atendida, muito acolhida. Como eu disse, a palestra para mim realmente foi um divisor, porque foi onde eu entendi o que é a cirurgia bariátrica, eu entendi para quem ela serve, né? E isso você não vê em todos os lugares, né?
E eu me senti muito confortável, confiei muito em vocês, confio ainda muito em vocês. Então, eu super indico. Doutor Luiz, suas palavras para hoje. Puxa, hoje foi um dia maravilhoso poder conversar sem grandes preocupações, estar consultando, né? Com pacientes que foram operados, vendo a visão de vocês. Acho que isso é muito importante. As dificuldades, os medos, né? E se você tem um problema de obesidade, eu acho que você tem que procurar tratamento o mais cedo possível. Quando você tem uma obesidade, né, excessiva, onde você tem que perder 60, 70, 80 quilos, mais do que 40 quilos, é uma obesidade mais difícil de ser tratada, mesmo cirurgicamente. O trabalho que o paciente tem é muito intenso. Então, venha procurar o tratamento clínico. Nós temos a opção do tratamento clínico. Nós temos a opção do tratamento endoscópico. E nós temos a opção do tratamento cirúrgico. A cada tipo de obesidade, a cada tipo de paciente com as suas dificuldades, eu acho que nós podemos discutir a melhor forma de tratamento. Uma última mensagem: você que já foi operado, você que já está magro, tome cuidado. É daqui para frente que o problema vem. É manter, é não voltar a uma situação anterior. Se você é operado com qualquer cirurgião, você procure uma equipe especializada para a manutenção do seu peso. É muito, muito importante o segmento do paciente no pós-operatório. Muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigada pelo convite. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês duas, muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Para quem quiser se comunicar com a gente, tem o QR Code aqui, é só mandar perguntas. Quem quiser participar aqui com a gente, é só entrar em contato com a gente. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, gente. Obrigada.